Olá pessoal, espero encontrar vocês bem, tranquilos. Nós vamos dar sequência aos nossos estudos sobre Immanuel Kant, aqueles mesmos que estávamos fazendo presencialmente, agora aqui por meio da nossa videoaula. Falando em Immanuel Kant, na aula de segunda-feira passada, eu deixei para vocês, da terceira série, uma leitura de um texto do próprio Kant, resposta à pergunta o que é esclarecimento. A leitura desse texto pretende ajudar muito vocês na compreensão do pensamento de Kant e eu diria mais, vai preparar vocês para o enfrentamento de grande parte dos desafios ligados às questões de Kant que são cobradas seja no Enem, seja em vestibulares. Então espero que estejam fazendo a leitura e resolvendo aquelas questões que eu propus, porque essa atividade vale inclusive aqueles 6 pontos da atividade de pesquisa, né, que nós precisamos distribuir. A leitura não é complicada, vocês dão conta, eu tenho certeza de fazê-la a contento. Bom, nesta aula de hoje, nós vamos sistematizar algumas coisas a respeito do pensamento de Immanuel Kant, algumas coisas que a gente já falou, e como eu falei para vocês, o pensamento de Kant é interessante a gente sempre revisitar algumas coisas, repropor a ideia, né? Falar da mesma ideia de novo de outra forma, porque a cada contato que nós temos com o pensamento de Kant, nós vamos aperfeiçoando a nossa compreensão. Para que você possa fazer obter um aproveitamento adequado dessa nossa videoaula, é fundamental que você dê uma atenção especial para as páginas 217, 218 e 219 do nosso livro didático, tá bom? Os tópicos que eu vou comentar aqui estão trabalhados de modo didático e detalhado lá nestas páginas. No CLESEP eu vou deixar para vocês, inclusive, a forma como deve ser feita esta abordagem das páginas 217 a 219, tá legal? Então vamos caminhando aí, você fazendo bem feito aquilo que te compete e eu daqui te orientando da melhor forma possível. As dúvidas que vocês tiverem, anotem, porque no momento oportuno nós iremos inclusive abrir um canal para sanar estas eventuais dúvidas. Tá legal? Bom, o primeiro ponto que eu quero comentar está na página 217. O título que está lá na página é o período pré-crítico. Por que período pré-crítico? Eu já falei sobre isso. O pensamento de Immanuel Kant é chamado de pensamento criticista, porque as obras dele têm esse nome, crítica da razão pura, crítica da razão prática, crítica dos juízos. Então, como as obras que definem o pensamento do filósofo Kant, já na sua maturidade, tem esse nome de crítica, e nós falamos também na aula que crítica do pensamento de Kant, de modo algum significa falar mal de alguma coisa, mas significa submeter uma determinada realidade ao crivo de uma racionalidade rigorosa, é isso que é crítica para ele. Então aqui o nosso autor na página 217 nos lembra de algo ligado ao pensamento pré-crítico. É possível que você até já tenha lido isso aí, eu só vou recuperar essa ideia que também já foi mencionada na aula presencial. Quando Kant lê o pensamento de David Hume, ele consegue fazer uma distinção importante entre duas dimensões da realidade. Aqui ele chama de dimensão fenomênica, traduzida lá na página 217 pela palavra fenômeno,
e a dimensão numênica, que é o númeno, não é número, númeno. O númeno é o ser em si. A gente poderia um pouco impropriamente chamar de essência da realidade. Então Kant ele diz que a realidade se manifesta nessas duas meio que dimensões. Uma dimensão que é fenomênica, que é do fenômeno, é aquilo que aparece para nós, de modo quase que imediato, e uma outra dimensão, a numênica, é aquilo que está além do que é dado para nós de modo imediato, que a gente poderia dizer é a essência, é o ser em si, usando uma expressão mais comumente utilizada. Ocorre que Kant, na sua fase pré-crítica, apesar de ele já perceber a existência dessas duas dimensões, ele ainda continua acreditando que o intelecto humano consegue conhecer o ser em si. Portanto, aquela crítica que ele vai fazer à metafísica, que foi objeto de uma última aula nossa, aquela crítica que ele faz à metafísica, inclusive afirmando que a metafísica não é capaz de conhecer o ser em si, aquela crítica ainda não aconteceu para Kant. Ele ainda não tem, vamos assim dizer, clareza daquela crítica. Mas ele já consegue perceber a existência do númeno e do fenômeno. Fique atento a isso, porque compreender essa visão pré-crítica e compreender essa diferença conceitual entre númeno e fenômeno, isso é muito importante, porque nós vamos perceber posteriormente a defesa de Kant de que o intelecto humano é capaz de conhecer o fenômeno, conhecer aquilo que se no manifesta-se a nós. Não sei se está muito certo esse português, não, mas é muito comum as pessoas que estão estudando Kant usarem essa expressão. Uma segunda observação para a qual eu chamo a sua atenção, ela é uma chave de leitura, está na página 218 do nosso texto. Quando lá na página 218, no segundo parágrafo da página 218, Kant faz uma afirmação muito forte. Ele diz que, o autor faz uma afirmação muito forte a respeito de Kant. Diz que na crítica da razão pura ocorre o estabelecimento da razão como tribunal para examinar a própria razão. A razão é estabelecida como tribunal para examinar a própria razão. O que significa essa afirmação e que impacto ela tem no conjunto dos nossos estudos sobre Immanuel Kant? Bom, para a visão kantiana e na crítica da razão pura, isso fica muito claro, Kant faz um estudo a respeito de qual é o limite da capacidade do intelecto no que diz respeito ao conhecimento da realidade. Então, ele coloca a própria racionalidade, a própria razão, e Kant, nesse sentido, ele está no auge do iluminismo, então há uma grande valorização da razão na visão kantiana, da razão como uma característica humana, e você vai perceber isso bem claro na leitura lá do texto, do pequeno artigo que eu estabeleci para vocês enquanto trabalho de Valendo Pontos. Para Kant, a crítica da razão, a razão se estabelece como uma crítica dela mesma. Até que ponto a razão consegue conhecer a realidade? Há algum limite para esse conhecimento? A razão não tem limite algum? Então, essa questão, colocar essa questão no âmbito ou no conjunto da filosofia kantiana acaba se tornando algo decisivo, porque, sobretudo no que diz respeito a essa problemática do conhecimento, né, que a gente chama de teoria do conhecimento ou de epistemologia para a filosofia de Kant, sobretudo nesse ambiente, essa questão ela é central. A crítica da razão pura é esta busca, essa tentativa de compreender qual é o limite da razão humana
e compreendendo qual é o limite da razão humana, compreender concomitantemente ou ao mesmo tempo o que a razão dá ou não dá conta de conhecer. Bom, uma outra coisa importante que está também dentro dessas páginas, no caso na página 219, vem no título, ou melhor falando, no subtítulo da página 219. Inversão copernicana em Kant. E logo abaixo um outro subtítulo que diz assim, novo modelo do conhecimento. Vamos lá, bem rapidamente para a aula não ficar grande e você não ficar se sentindo aí cansativo e cansativa com esse nosso encontro virtual. Nicolau Copérnico, ele estabelece uma revolução copernicana, ou é chamada de revolução copernicana, aquela mudança que ele propõe na leitura do cosmos, quando ele define que não é o Sol o centro do sistema, mas a Terra, não é a Terra o centro do sistema, portanto não há um geocentrismo, mas o Sol é o centro do sistema, portanto nós vivemos num sistema heliocêntrico, o Sol no centro do sistema. E isso revoluciona todo o paradigma científico, por isso a revolução científica chama essa mudança de revolução copernicana. O que acontece com Kant? Kant provoca também uma revolução copernicana no que diz respeito à questão do conhecimento. Por quê? Porque não é o objeto que fica no centro do processo cognitivo, ou do processo de conhecimento, mas o sujeito está no centro do processo de conhecimento. E essa mudança, ela é tão radical, na visão de Kant, ela é tão decisiva, ela é tão importante quanto a mudança que Copérnico faz. Então, ao colocar o sujeito humano, possuidor de capacidade intelectiva para conhecer, nós vamos posteriormente abordar isso, né? Ele possui categorias a priori, ele possui elementos estruturais capazes de conhecer, e isso ser colocado como referência para que nós possamos conhecer a realidade, isso representa, no campo da epistemologia, da teoria do conhecimento, da filosofia de Kant, aquilo que representa a mudança provocada por Copérnico lá no âmbito da cosmologia ou no âmbito da ciência. Entende? Então preste atenção nessa nomenclatura, porque ela é muito usada quando nós estamos estudando o pensamento de Kant. E isso leva ao próximo subtítulo que nós estamos abordando nessa videoaula. Ocorre, no final das contas, um novo modelo do conhecimento. E nesse novo modelo do conhecimento, eu vou me dar o direito aqui de fazer a leitura desse tópico, dessa parte do texto, porque diz assim, entender o conhecimento como fenômeno significa que o sujeito do conhecimento não é uma instância passiva que apenas recepciona o objeto, entendido como sendo a própria natureza das coisas. Então, o que significa conhecer a realidade vai mudar de modo absoluto a partir da filosofia de Kant. A gente já falou sobre isso, né? Kant vai dizer, olha, só é possível conhecer aquilo que passa pelo crivo da experiência e que, por passar pelo crivo da experiência, é recepcionado pelo intelecto, que possui todas as condições para organizar o conhecimento. E essas condições são inatas, são a priori há experiência, ou seja, elas já existem antes mesmo que o ser humano faça qualquer experiência da realidade. Ok? Bom, para essa aula é isso. Você precisa agora, depois de assistir essa aula, se for preciso, volta, assista de novo, toma nota. Você precisa agora ir ao livro e se debruçar sobre o livro, fazer aquilo que eu estou pedindo lá, que eu estou orientando no roteiro de estudos que está no CLESEP. Tá legal? Fazendo isso, com toda certeza, nós vamos cumprir adequadamente aquilo que precisamos cumprir. Meu querido, minha querida, eu realmente estou com saudade de vocês, tá? Aquela convivência gostosa nossa 2 vezes por semana me faz muito bem
e espero que a gente tenha ainda neste ano a oportunidade de conviver bastante, né? Vai ser uma alegria muito grande. Conte comigo, você não está só, nós estamos juntos e tudo isso vai passar e vamos dar a volta por cima. Fique bem, um grande abraço, um abraço virtual, um beijo no coração, até mais.